Meus amados, bom dia. A palavra do Senhor hoje está lá em Isaías, no capítulo 14, do verso 12 ao verso 14. A Bíblia diz: como fostes cortados por terra, tu que delimitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei ao lado do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Amado, nós estamos falando aqui de uma época e de um princípio que é desconhecido para nós. Porque na verdade isso aqui é antes da criação, antes do Gênesis. Porque a palavra do Senhor nos diz no livro de Gênesis que no princípio criou Deus céus e terra, e a terra era sem forma e vazia. Mas essa intenção de Satanás, ela é antes dos homens, antes da criação. Você imagina um reino de paz, onde existe um querubim, um anjo de luz, porque estrela da alva significa anjo de luz, estrela da manhã significa aquele que é portador de luz. E Satanás, ele só vem a ser Satanás depois que ele cai por terra. Porque quando ele está no reino, ele é portador de luz. É Lúcifer. Lúcifer significa aquele que porta luz. Como fostes derrubado por terra, ele colocou para... O próprio Deus coloca ele por terra e ele começa a delimitar, a começar a trazer as nações para si. Satanás não se dá por contente. Ele começa então a ser intitulado o príncipe deste mundo. E ele começa a delimitar as nações, os seus governantes, começa a criar as seitas há tempos atrás, começa a intentar contra o homem, e o primeiro que ele intentou foi Adão e Eva, quando ele possuiu aquela cobra, porque a Bíblia fala em Apocalipse que ele é a antiga serpente, e ele começa a trazer ao seu coração que ele ainda tem essa vantagem sobre o reino dos homens, e ele começa a imperar, querer ser um imperador em terra. A palavra do Senhor diz em Efésios, no capítulo 6, no verso de 10 ao 12, que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais em Deus, para destronar os principados. E Deus começa a nos dar essa autoridade em Mateus 10, para destronar todo o principado e toda a potestade, e a pisar ao maligno, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. É uma história contada pelo próprio Deus, aonde ele pega esse demônio, que já é caído, que agora é Satanás e não mais portador de luz, e ele, para não tocar diretamente nesse demônio, ele coloca uma autoridade sobre a terra, que paga um preço por minha vida e por sua vida, chamado Jesus Cristo, que é o único caminho, a única verdade e a única vida no reino dos homens. E quando Jesus sobe ao céu, vem o seu Consolador, o seu Ajudador, que é o Espírito Santo, e ele nos dá o Espírito Santo para, em nome de Jesus, ter autoridade. Por isso que ele fala: abra a tua boca e eu falarei por ti. Não te preocupa tu com o que vai falar, pois o meu Espírito está sobre vós. E essa autoridade é passada de Jesus para os homens. E agora é os homens que têm que destronar principados e potestades. Nós temos uma igreja derrotada porque o homem não usa a autoridade que tem contra o reino de Satanás, contra os demônios, contra os principados, contra as potestades. E aí esses homens, que é todos os filhos de Deus, ficam na mão de alguns sacerdotes que usam de palavras contra o reino de Satanás, que dá um alívio momentâneo, mas Satanás acaba voltando, porque a Bíblia Sagrada diz que quando um demônio sai de um corpo, se ele volta e encontra aquele corpo vazio, ele traz mais 7.
E por muitas vezes traz até legiões, que são 6.000 demônios. Satanás ele tem a capacidade de oprimir, a capacidade de possuir, ele tem a capacidade de atrapalhar comércio, ele tem a capacidade de deixar até mesmo uma cidade toda escrava ou até mesmo um país, porque ele comanda um exército nesta terra. E no começo, quando ele falou, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Essas estrelas do Senhor eram os anjos do próprio Deus. Ele queria ser mais do que Deus, ele queria se assentar no trono de Deus. A palavra travesti significa ser o que você não é. E ele queria se travestir do próprio Deus, do próprio soberano. Ele queria se assentar no lugar que não era dele. E no monte das congregações, ele queria se assentar, aonde se reuniam ali todos os anjos do Senhor. Todos aqueles que eram chamados anjos do Senhor, querubins, serafins, que eram chamados até mesmo de outros nomes da parte do Senhor, e iam ali diante do soberano. E quando ele fala que vai subir às alturas das nuvens e ser semelhante ao Altíssimo, isso é uma afronta para o próprio Deus. E Deus, ele fala uma palavra, cai por terra os inimigos de Deus. Quando a palavra de Deus é falada no reino, ou quando há essa contenda entre os anjos de Deus e os anjos que seguiram a Satanás, porque foram 1/3 dos anjos, o próprio Espírito de Deus move uma guerra no céu, aonde Satanás ele é expulso do céu e ele cai justamente na terra. Por isso que quando Adão e Eva é criado dentro do paraíso, porque o mundo fora do paraíso é dominado por um demônio. Mas esse demônio, ele consegue possuir a uma cobra, por isso que Apocalipse fala que ele é a antiga serpente, e ele consegue falar com o homem, com palavras astutas, porque Deus falou, desse fruto não comerás. E Satanás ilude ali a mulher, e a mulher passa esse fruto para o homem. Ora, o erro é de ambos. E por isso eles saem do paraíso. Porque Satanás ele não pode fazer nada na vida de ninguém se ele não tiver brecha. As pessoas não podem atribuir a Satanás tudo, porque existe a concupiscência carnal. Se você faz alguma coisa na sua concupiscência carnal, você está dando brecha para Satanás entrar na sua vida, na sua casa, nas suas finanças e assim por diante. Ele só vai entrar na vida do homem se o homem der essa brecha. E o interessante é que ele é chamado, em Isaías capítulo 14, ele é chamado de estrela da alva. E Jesus também fala que ele é a estrela da manhã no livro de Apocalipse. Mas existem duas passagens que podem nos deixar confusos na Bíblia. Quando fala, como caíste do céu, ó estrela da manhã, ó filha da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilita as nações, em Isaías 14:12, Jesus também diz, enviarei o meu anjo para dar a vocês testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz de Davi, a descendência do trono real, a resplandecente estrela da manhã. Ora, se Isaías capítulo 14 fala que Satanás é a estrela da manhã e Jesus, no livro de Apocalipse, também fala que ele é da descendência de Davi, ele é a resplandecente estrela da manhã, nós temos que entender que estrela da manhã é aquele que tem luz. Lúcifer é um título dado àquele que tem luz. Lúcifer, lá no começo, ele tinha luz, mas ele virou Satanás, anjo das trevas. Então ele já não tem mais luz, agora ele tem
trevas sobre a vida dele. Vamos reparar a primeira passagem, a palavra fala do diabo. Fala de Lúcifer, que é o diabo caído hoje. Caído do céu, pois debilita as nações. Foi expulso do paraíso, porque se levantou contra o Senhor, se levantou contra o próprio Deus, se levantou contra o Todo-Poderoso, se levantou contra o trono do Altíssimo, e por isso ele cai por terra. Se continuarmos lendo o capítulo 14 do livro de Isaías, podemos entender de quem se fala. E tu dizes no teu coração: eu subirei aos céus acima da estrela de Deus e me exaltarei. E no monte das congregações me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Contudo, o Senhor lança uma palavra no Isaías 14:15 e fala assim: porém tu serás lançado ao inferno, ao mais profundo abismo. Os que te virem contemplarão e considerar-te-ão e serão este que fazia estremecer a terra? É este que fazia tremer os reinos, que põe ao mundo como no deserto e assolava as cidades, e levava cativo, e não deixava ir solto para suas casas? A palavra do Senhor aqui está nos falando que Satanás, ele tinha esse poder de deixar cativo a muitos e até mesmo nações. A palavra diabo quer dizer foi expulso. Então, olha a semelhança. Lúcifer quer dizer aquele que portava luz, e Satanás quer dizer aquele que foi expulso, ou anjo de trevas. Muitos traduzem como aquele que vive nas trevas, porque intentou se igualar ao próprio Deus. Mas vamos analisar a outra passagem. Eu sou Jesus, sou a estrela da manhã. Se Jesus é a estrela da manhã e o diabo também é descrito quando ele era Lúcifer, que ele é a estrela da manhã, eles tecnicamente é o mesmo? Porque se Satanás, como Lúcifer, era intitulado estrela da manhã, e Jesus fala: eu sou a resplandecente estrela da manhã, muitos, até mesmo os pastores, eles falam que são a mesma pessoa, e não são. Não é a mesma pessoa. Não é mesmo. É simples de explicar. Em quase todas as passagens da Bíblia, quando Jesus é descrito como estrela da manhã, esta palavra é escrita em letra maiúscula. Toda vez que você vê os iniciais das palavras na Bíblia Sagrada, porque Deus fez o cuidado disso, ele coloca Deus com D maiúsculo e deuses com D minúsculo. Todas as vezes que algo ou alguém está com letra minúscula, maiúscula, refere-se a Deus. A passagem em Isaías sempre descreve o diabo com estrela da manhã em minúsculo, salvo exceções. Portanto, não são as mesmas coisas. Não é a mesma passagem. Isso é para tirar a confusão de alguns pastores. Mas, então por que os dois têm o mesmo nome? É muito simples, de novo, de explicar. Existe outra passagem que diz: aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações, e ele governará com cetro de ferro, e a despedaçará como um vaso de barro. E eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade do meu Pai. Também lhes darei a estrela da manhã. Olha o que Jesus está falando. Que todo aquele que vencer os principados e as potestades, em Apocalipse capítulo 2, verso 16 ao 18, ele fala: todo aquele que vencer com autoridade e governar, a palavra do Senhor diz que também lhe darei
a estrela da manhã. Estrela da manhã significa aqui um título, significa algo que será dado no final dos tempos, a luz que Deus vai dar para os seus filhos, o revestimento do próprio Deus. Jesus afirma que será concedido àquele que seguir os mandamentos de Deus a estrela da manhã, o revestimento, a glória. Porque a ardente expectação da carne aguarda a revelação dos próprios filhos de Deus. Ou seja, estrela da manhã é um dom. Por isso que Lúcifer era revestido de luz. E quando ele cai, ele vira o diabo e agora começa a andar em trevas, aquele que é caído. Ele tinha esse dom quando ele estava no reino. O dom que o diabo tinha e possuía quando ele era um anjo de luz. Em Apocalipse capítulo 2, versos 16 e 18, fala que esse dom, essa estrela da manhã, esse revestimento de luz será dado a todos aqueles que vencerem. Em hebraico, essa palavra Lúcifer pode ser traduzido como estrela da manhã, pois significa vindo da luz. E como o hebraico é uma língua muito reduzida em palavras, elas significam até mesmo outras coisas. Mas então Jesus diz em Apocalipse que ele é a estrela da manhã, porque em maiúsculo ele é aquele que tem luz e é a soberania das luzes. Apocalipse foi escrito até mesmo em grego, que tem uma escrita muito mais rica até mesmo do que o hebraico. Então, o que podemos entender é que Jesus é a estrela da manhã, é revestido de luz. E a que foi concedida para Lúcifer, quando ele era do reino, foi apenas um dom, um revestimento de luz. Enquanto Jesus ele é a própria luz, Lúcifer tinha um dom de ser revestido de luz, de andar como um anjo dos mais belos do reino dos céus. Mas quando o mesmo se encheu de orgulho e tentou destronar o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o Deus digno, Jeová Shalom, Jeová Jireh, Yahvé, o Tetragramaton, o próprio Deus, todas as unções de luz presentes neste anjo se perderam. E ele deixou de ser a estrela da manhã. E ele deixou de ter esse dom que era vindo do próprio Deus de ser revestido de luz. E aí ele passa a ser o diabo, o anjo caído. Então nós não temos que lutar contra carne ou sangue, mas temos que lutar contra o diabo, um anjo caído, revestido de trevas. Como é visto lá em João, no capítulo 8, no verso 58, respondeu Jesus: eu sou, eu lhes afirmo, que antes de Abraão nascer, eu sou. Ele é a soberania das luzes. Por isso que ele é a resplandecente. Há uma diferença entre resplandecente e estrela da manhã. Antes de estrela da manhã, ele fala: eu sou a resplandecente estrela da manhã, e ainda com letra maiúscula. Então ele é a luz das luzes, e nós seremos luz. Por isso que ele fala: quem anda com Deus é luz, já não é mais treva. E se essa luz se apagar, para nada mais serve. Nós somos o sal da terra, e se esse sal não salgar, para nada serve, porque agora é insípido. Em João 1,1 fala assim: no princípio eu era aquele que era a palavra, e esta palavra estava com Deus, e era o próprio Deus. Ou seja, antes do mundo ser criado, Jesus já estava lá no final do livro de Apocalipse, contando toda a história. Por isso que ele se oferece como Cordeiro de Deus para vir como luz do mundo. Porque ele foi gerado de uma mulher pelo Espírito Santo e nasceu
como Salvador das nossas vidas. Jesus, o filho de Davi, da linhagem de Davi. Em Mateus capítulo 1 fala da genealogia de Jesus. Que Abraão gerou a Isaac, que gerou Jacó, que gerou José, e foi gerando até gerar Maria. Então Deus, ele sempre foi o portador de boas novas. E Lúcifer, esse que era anjo de luz, a estrela da manhã, com letra minúscula, aquele que portava luz, quando ele caiu por terra, agora ele é anjo de trevas. Portanto, entendemos que ele criou esse anjo de luz como estrela da manhã, mas esse perdeu esta luz porque ele intentou contra o Criador. Então todo homem que blasfemar em terra, que atirar a palavra, que seguir as seitas, vai perder esse prêmio da vitória, que é esse revestimento de luz, esse dom que vai ser dado pelo próprio Deus no final dos tempos. Então, enquanto Satanás perdeu algo que foi dado para ele lá no início, nós estamos correndo atrás desse algo, deste revestimento de luz. Quando nós chegarmos no reino, nós seremos transformados na presença do Senhor. Este é o sentido entre um dom perdido e um dom ganho. Porque Jesus venceu e nós venceremos também. Nós temos a promessa, guardados em Jesus Cristo. Mas isso é para aqueles que creem, é para aqueles que acreditam em Jesus. Porque no princípio, Deus criou esses céus e terra. Se a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo, e o próprio Deus disse, haja luz, e houve luz. E quando ele criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, ele agora quer devolver esse dom para o homem. Porque foi criado os luminares de cima, os luminares de baixo, para iluminar a terra, e Deus entrega todo esse poder ao homem, mas o homem acaba perdendo para a antiga serpente, que é o diabo. Então, pelo poder do nome de Jesus, nós temos que entender que esse dom, revestimento de luz, que estava sobre Lúcifer, o anjo que caiu, ele também é uma promessa para os filhos de Deus ser revestidos de luz quando subirem ao céu, quando forem revestidos de luz, quando nós formos transformados pelo próprio Deus. E nós seremos como aquele que é a estrela da alva. O dom de Deus estará sobre nós e nós seremos revestidos de poder, de graça, de glória, de autoridade, de soberanos, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos aqueles que andaremos com o próprio Deus. Nós somos aqueles que somos revestidos de todo o Espírito Santo. Nós somos os filhos do Altíssimo. Nós somos a graça do Senhor. Nós somos aqueles que estaremos andando com o próprio Deus no final dos tempos, aonde Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele terá um brilho maior do que os seus próprios filhos. Ainda que os gentios venham se amotinar contra nós, ainda que eles venham imaginar coisas vãs contra nós, ainda que se levante o agoreiro, o feiticeiro, o espírito, o idólatra, o kardecista, a umbanda, a quimbanda, o candomblé, o maçom, qualquer seita que é contrário aos cristãos, eles vão entender que os filhos de Deus são aqueles que levantam a palavra de Deus sobre a terra. Salmos capítulo de número 2 fala muito claro esta palavra. Os reis da terra, ainda que eles venham a reinar nesta terra, ainda que eles venham a se levantar, ainda que eles venham a governar, ainda que eles venham se assentar em grandes cadeiras, ainda que eles venham seguir a este anjo caído chamado Satanás, as suas seitas e tudo que ele criou contrário à palavra de Deus, as imagens, a idolatria, porque ouve, não fala e não vê, e é criada por mãos humanas, é só um engano para que o povo siga. Ainda que Satanás, como príncipe deste mundo, induza pessoas ao erro, nós
vamos, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, estar com o Senhor dos Exércitos, porque Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Ainda que Satanás levante essas seitas ou estas religiões para ir contra o Senhor, contra o Deus Altíssimo, contra o Todo-Poderoso, contra o ungido de Deus que somos nós, dizendo, vamos romper essas armaduras que eles têm, vamos romper esse capacete da fé que eles têm, vamos tentar tirar o evangelho dele, as sandálias que eles estão firmados, vamos tentar tirar a palavra da sua boca, vamos sacudir as cordas contra eles. Aquele que vai habitar no céu, aquele que vai estar com Deus, a palavra do Senhor diz lá em Salmos, no capítulo de número 2, que o próprio Deus vai zombar destes homens. Existe uma sentença de Deus já sobre a terra, sobre essas religiões, sobre políticos, sobre todo homem que não quer saber de Deus. Deus está trazendo e já trouxe o início dessas dores para ver se essas pessoas se convertem ao próprio Deus. Porque se ele se converter pela dor, pelo sofrimento, pela aflição, Deus vai ter piedade desses homens. Então, o Senhor vai destilar a sua ira, o seu furor, vai turbar os corações desses homens, mas não vai tocar nos ungidos de Deus. Deus não vai tocar na igreja. A Bíblia Sagrada diz que haveria uma canalização daquilo que está na mão do ímpio para a mão do justo. Se esse Satanás, se esse demônio chamado diabo caiu por terra e ele reina sobre a vida dos ímpios, ele não pode reinar sobre as nossas vidas como fez lá com Adão e com Eva. Satanás ainda tem os seus ardis. Mas nós, porém, nós somos ungidos. Nós somos filhos do Rei, filhos do Todo-Poderoso, e ninguém pode tocar no ungido de Deus. Então, do Monte Santo, por isso que Deus fala, eleva os teus olhos para os montes, de onde te virá o socorro. Se o Senhor não edificar a casa, meu amigo, em vão você está trabalhando. Ou você dobra o seu joelho e confessa o Senhor Jesus como o seu Senhor e Salvador, ou então você vai ficar à mercê de Satanás, esse anjo caído que agora é trevas. Então proclama que o Senhor é o teu Pai. Proclama no mundo espiritual e avisa a Satanás que Jesus Cristo é o teu Rei, que você reconheceu a Cristo como filho do Deus Altíssimo, como filho do Senhor dos Exércitos, e fala assim, eu sou filho de Deus, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregoar as boas novas do Evangelho, e Ele me colocou nessa terra para libertar a todo cativo. Declara isso no mundo espiritual, e seja tu liberto das astutas ciladas do diabo, desse anjo caído, que já teve luz e perdeu essa luz, que já foi uma estrela da manhã e caiu por terra. Ele era revestido de luz, mas ele não era a resplandecente estrela da manhã, porque a resplandecente estrela da manhã é Cristo. Então, declara que o próprio Deus que te gerou, que você tem um pai. Enquanto você é filho, ele é pai. Enquanto você é criatura, ele é criador. Enquanto você é servo, ele é senhor. Declara que ele te gerou. Então, Cristo vai dar a herança para esses gentios. Ele vai dar para eles que não andam segundo o Evangelho, até mesmo as possessões da terra. Mas a Bíblia fala que aquele que se faz amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Deus dá aos filhos dos homens para que delas se fartem. Mas todo aquele que tiver o dinheiro no seu coração e ter soberba, ele vai comer uma vara de ferro. Ele vai comer a mão forte do Senhor. E o Senhor vai despedaçar a este vaso para ver se faz um vaso novo. É por isso que há a conversão. É por isso que Deus pega o pobre do monturo e coloca para se assentar no meio dos príncipes. É por isso que Deus pega aquilo que não é, as coisas loucas desse mundo, e faz se assentar em meio aos grandes. Porque Deus também, Ele tem prazer naquele que se converte, mas Ele não tem prazer naquele que permanece na iniquidade. Então converta-se hoje.
Não ande com o príncipe deste mundo. Não ande com Satanás que é caído. Não ande com aquele que intentou antigamente contra o reino dos céus. Ande com aquele que é a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E receba o dom de Deus, que você é luz do mundo. Você também é uma estrela da alva quando você tem o dom de Deus sobre a sua vida, que é a luz do Senhor. Então você tem que servir ao Senhor com temor e com tremor. Você tem que se alegrar em Deus. Porque Deus, Ele beija o seu filho, Ele abraça o seu filho, para que o filho dele não pereça pelo caminho. E quando em breve acender a ira de Deus, bem-aventurados serão todos aqueles que confiaram no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu louvo a Deus. Eu glorifico a Deus. Eu não ando com Satanás. Eu não ando em trevas. A minha consciência está entregue diante do Senhor. O meu coração é entregue diante de Deus. Tudo que eu vou fazer, tudo que eu sou, já é conhecido pelo próprio Deus. Existem segredos entre o homem e Deus. E eu tenho meus segredos com Deus. Eu ajoelho em tempo e fora de tempo. Eu clamo a Deus em tempo e fora de tempo. Eu busco ao Senhor enquanto se pode achar. E você tem que fazer o mesmo. Não se apegue a pastor. Você tem que construir a sua história. Você tem que ser um herói da fé. Vença o príncipe deste mundo. Vença o diabo. Porque o diabo, ele vai para o inferno. E ele vai levar a muitos. E ele está tentando enganar, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E ele é enganador desde o princípio. Ele é o pai da mentira, segundo João 8,44. Porque ele é mentiroso desde o princípio. Ele mentiu e induziu um terço daqueles anjos, que hoje são demônios, principados, potestades, hostes do mal, dominadores de mente, demônios nas regiões celestiais, verdadeiros generais que estão do lado de Satanás, intentando contra os filhos de Deus. Mas do nosso lado tem os anjos do Senhor. Hebreus capítulo 1, verso 14 fala que eles são espíritos ministradores mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação. Clame um anjo do Senhor do seu lado, peça misericórdia a Deus, ajoelhe-se, se arrependa dos seus maus caminhos, entre na presença do Senhor em espírito e verdade e seja uma bênção. Não ande com o príncipe deste mundo. Não ande com aquele que gera desejo de riquezas. Porque a riqueza é natural para o Filho de Deus. O Filho de Deus naturalmente se assenta num trono. O Filho de Deus naturalmente reina, porque ele é cabeça e não é cauda. Ele anda por cima e não anda por baixo. Ele anda à frente e não anda atrás. O Filho de Deus é revestido de luz, porque nós somos luz para este mundo. Nós somos sal para esta terra. Recalabácia. Aquilo que Lúcifer perdeu, nós ganhamos em espírito. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos estrelas da manhã. Não somos a resplandecente, porque a resplandecente estrela da manhã é Cristo. Mas nós somos aqueles que somos revestidos do Espírito Santo, revestidos de luz. E um dia essa carne vai se rasgar e nós vamos subir ao alto céu, revestido de glória, de poder e de graça. Se assentaremos próximo a Cristo e estaremos no reino, reinando com o próprio Deus. O Senhor já foi para lá, já preparou os seus quartos, as suas moradas, e nós vamos estar com Deus, o Todo-Poderoso, e Ele será a nossa luz, a luz do mundo, a resplandecente estrela da manhã. E Ele vai aniquilar as trevas, a Satanás, aos principados, às potestades, ao príncipe deste mundo, aquele que gerou ganância até mesmo dentro da igreja, aquele que só prega finanças, porque essa foi uma das tentações que ele fez com Cristo. Se prostrado me adorar, eu te darei as riquezas do mundo. Amados, Satanás, ele tem os seus ardis, mas ele não ele não pega um crente que anda preparado. Nós somos a luz do mundo. Nós somos os filhos do rei. Nós reinaremos em Cristo. Emenécia, eira, acomanta,
recaia neguébia. Oh, aleluias! Graça e paz. Oh, glória a Deus. Aleluia!